Sexta aula. Nessa aula nós vamos ver frase nominal, frase verbal, oração, parágrafo, período simples, período composto. No Saiba Mais nós vamos ver como transformar período composto em frase nominal sem perder a mensagem principal. No português correto nós vamos ver a diferença entre concerto com S e concerto com C. Então vamos lá, prestem atenção em tudo que está escrito aqui na lousa. Caramba! Rua! Como isso? É uma exclamação e uma interrogação, tá? Como isso aconteceu? Como isso foi acontecer? Como isso aconteceu justamente quando você saiu? Como isso foi acontecer justamente quando você saiu? Todos esses enunciados aqui, ó, nos transmitem uma mensagem e toda a mensagem foi entendida. Então vamos ver o que é caramba. Caramba, aqui nós temos uma frase nominal. Por quê? Porque não tem verbo. A mesma coisa aqui, frase nominal, não tem verbo. Olha aí, temos 3 frases nominais aqui. Transmite sentido mesmo sem ter verbo, por isso que é nominal, tá? Como isso aconteceu, aqui nós já temos um verbo, então nós temos uma frase verbal. Como isso foi acontecer, ó, nós temos uma locução verbal. Locução verbal são 2 verbos com um sentido, tá? Também nós temos uma frase verbal. Opa! Frase verbal. Como isso aconteceu justamente com você, quando você saiu, desculpa. Então aqui nós temos uma frase e aqui nós temos outra frase, verbal. Como isso foi acontecer, eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma frase verbal. Quando você saiu, frase verbal, tá? Essas frases verbais também podem ser chamadas de oração. Tem verbo, é oração, ou frase verbal, tá? Tem locução verbal, é uma oração, ou uma frase verbal. Tem verbo, frase verbal, ou oração. Vou até colocar, frase verbal, ou uma oração. Locução verbal, tem uma locução verbal, frase verbal, ou uma oração. Mesma coisa aqui, frase verbal ou uma oração. Então vocês podem perceber que tanto a frase verbal como uma oração é a mesma coisa, ok? Frase nominal não tem verbo, frase verbal tem verbo e também pode ser chamada de oração. Mesmo que tenha locução verbal, é a mesma coisa. Eu vou apagar aqui o quadro agora e vou mostrar para vocês o que é período simples e período composto, ok? Vamos lá então. Aqui no quadro nós temos exemplos do que nós vamos falar agora, que é período simples, período composto e parágrafo. Período simples é um enunciado que tem sentido completo e que tem somente uma frase ou somente uma oração, ok? Uma frase nominal ou somente uma oração. Então vamos ver aqui o que é período simples aqui. Aqui nós temos período simples. Tem uma frase nominal. Com isso aconteceu, tem verbo. Então eu tenho uma frase verbal ou então uma oração e então também tenho um período simples. Aqui eu tenho, você está bem agora? Precisa de ajuda? Eu tenho 2 frases verbais ou 2 orações. Então eu tenho um período composto. Período composto é um enunciado de sentido completo que tem 2 ou mais orações. Então aqui nós temos um período composto. Ok? Isso é período simples e isso é período composto. Agora vamos ver o que é parágrafo. Parágrafo é uma estrutura dos textos em prosa, né? Verso não tem parágrafo. E essa estrutura pode ter uma ou mais orações e também pode ser formado por apenas uma palavra. Aqui nós temos um parágrafo. Ó.
Aqui nós temos um parágrafo. Então vamos lá, aqui nós temos um parágrafo. Todos ficaram preocupados com o que aconteceu, olha, teve mais de uma, mas logo a ambulância chegou e levou o motoqueiro acidentado. Ó, parágrafo com várias orações, como parágrafo também pode ter somente uma frase nominal ou uma frase verbal ou uma oração. Então, aqui a gente tem o resumo de tudo que foi falado lá no quadro explicado. A gente tem aqui o que frase é um enunciado com uma ou mais palavras, com sentido completo, que pode ou não ter verbo, frase nominal não tem verbo, frase verbal tem verbo, e frase verbal é a mesma coisa que oração, que tem sentido completo e tem necessariamente que ter verbo. O período simples é um enunciado de sentido completo que tem somente uma oração, e o período composto também é um enunciado de sentido completo que tem duas ou mais orações. A gente viu também que o parágrafo é a estrutura dos textos em prosa e pode ter uma ou mais orações. Também pode ser formado por apenas uma palavra, como a gente viu lá. Caramba, tá? É o parágrafo. E esse parágrafo pode ou não ter verbo, como isso foi acontecer, tá? Então a gente já estudou tudo isso, mas é bom ter registrado por escrito. Vocês podem inclusive imprimir e montar um caderno, tá? Fica bem legal. No Saiba Mais de hoje, a gente vai ver como é fácil transformar um período composto em uma frase nominal, sem perder a mensagem principal. Aliás, hoje em dia é tudo muito reduzido, né? E é tudo muito rápido. Então, a gente tem que aprender a ser mais conciso, não ser prolixo, não escrever muito, que as pessoas não gostam de ler. Então, saber transmitir a mensagem com menos palavras. Então, por exemplo, nós temos um período composto que é o seguinte: vendemos ovos frescos de galinha caipira colhidos no dia, custa R$10 e uma dúzia. Uma dúzia custa R$10 e se levar 2 dúzias paga apenas R$15. Aproveite. Olha só como foi transformado esse período composto em um período simples sem perder nenhuma mensagem. Ovos frescos, 12 por 10, 24 por 15. Porque você não vai ficar explicando que a galinha é caipira, não é? E você não vai ficar falando que colheu agora ou nada, porque ninguém vai vender ovo podre. O ovo vai ser fresco mesmo. Então, se você coloca uma mensagem de um período composto desse numa estrada, ninguém vai parar porque não dá tempo de ler. Numa rua, aí se você coloca ovos frescos 12 por 10, 24 por 15, tudo que a pessoa precisa está lá, o valor e o que é que está vendendo, tá? Então, no Saiba Mais foi essa brincadeirinha aí que, na verdade, é interessante saber resumir, né? Sem perder a mensagem. Português correto, concerto com C, concerto com S. João fez o concerto da sola do sapato. Consertar com S significa arrumar, restaurar, reparar. O concerto de hoje foi com os músicos da faculdade. Concerto com C é espetáculo musical. Vamos treinar? Olha aí, complete com concerto ou concerto. Começa aí, hein? Aqui nós temos as respostas. Palavrinha cruzada. Resposta.